Olá, seja bem-vindo a mais um curso Finanças e Missões. O que nós vamos aprender nessas 6 aulas é como trabalhar os recursos que vêm de Deus. Muito bem? Preparado? Base bíblica sobre finanças para missões. O que a Bíblia fala sobre dinheiro? O que podemos aprender na Bíblia sobre as promessas de Deus? Como ajudar a igreja a ser generosa? Você está preparado? Vem comigo. Base bíblica sobre finanças para missões. A Bíblia está repleta de textos bíblicos falando e ensinando sobre dízimos e ofertas. Existem 100 versículos que falam sobre riqueza, 129 versículos que falam sobre dinheiro e 48 versículos que falam sobre bens materiais. Em cada um desses textos, Deus demonstra interesse em nos ajudar como lidar com finanças e recursos que estão sendo administrados por nós, debaixo da nossa decisão. Gênesis 4, verso 3 e 4 diz assim: Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta. Eu aprendo com esse texto, queridos, que ofertar faz parte da natureza do ser humano. Sempre estamos querendo agradar a Deus por tudo o que Ele tem dado para cada um de nós. Deus não havia dado nenhum comando, nenhuma direção, nenhuma ordem para Caim, muito menos para Abel. Mas os dois trouxeram para o Senhor uma oferta. Caim e Abel sabiam que tudo era de Deus, que tudo pertencia a Deus. Salmo 24:1 diz: Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Ainda Ageu 2:8 diz: Tanto a prata quanto o ouro me pertence, declara o Senhor dos exércitos. Tudo pertence a Deus e o Senhor deixa isso claro desde o começo, desde o princípio de todas as coisas, para entendermos que tudo que está em nossas mãos é por causa dele, do Deus vivo e poderoso. Tudo é de Deus, a terra, as propriedades, os animais, os recursos naturais e tudo que possuímos pertence a Deus. Jó nos ensina que chegamos nu a esse mundo e nu voltaremos. Isto é, chegamos sem nada e sem nada voltaremos, porque tudo é de Deus. João 1:21. Saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Ofertar é um grande privilégio e uma grande alegria. E é por isso que o próprio Deus nos ensina que devemos ter uma vida de oferta constante. A oferta agrada a Deus. E não é porque Deus, precise de alguma oferta ou de qualquer oferta. Mas Deus ama ver o nosso coração sendo generoso e ofertando. Ofertar gera gratidão em nossa vida. Ninguém compareça perante mim de mãos vazias. Êxodo 34, verso 20. E Provérbios 3, verso 9 e 10 diz assim: Honra o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e seus barris transbordarão de vinho. Quando nós ofertamos,
Nós estamos honrando a Deus, estamos reconhecendo que tudo pertence a Deus e ainda recebemos a promessa da parte de Deus que Ele vai abençoar, suprir todas as nossas necessidades. Entregar as primícias significa primazia, primeiras coisas. A prioridade é de Deus. Às vezes temos dificuldades de entender e entregar a Deus o primeiro amor. O que aprendemos até aqui? Ofertar é parte da natureza humana. Tudo é de Deus. E nós chegamos nu e voltaremos nu para Deus. Deus começa a nos ensinar que ofertar é de acordo com as nossas possibilidades. Deus não é um Deus cruel que pede que possamos ofertar mais do que aquilo que temos condições. Tudo, Deus nos concede bens materiais, presentes, saúde, trabalho, recursos diversos. O nosso papel é apresentar as primícias para Deus. Devolver de tudo que nós ganhamos primeiro a Deus, como gratidão ao nosso Senhor. Não é dar as sobras, mas ofertar em primeiro lugar aquele que sustenta todas as coisas e nos concede a graça de suprir todas as nossas necessidades. Observe como Deus é justo, proporcional àquilo que Deus nos concedeu. Deus nos ensina que devemos ofertar de acordo com as nossas possibilidades. Deus não é um Deus cruel que vai pedindo algo para ofertarmos que não temos condições. Deus nos concede, queridos, bens, presentes, saúde, trabalho e recursos diversos. O nosso papel, principal papel, é presentear, oferecer as primícias ao nosso Deus. Devolver de tudo que nós ganhamos aquele que merece toda a primazia. E fazemos isso com gratidão a Deus. Não é dar das sobras, mas ofertar em primeiro lugar aquele que sustenta todas as coisas, que nos concede a graça e vai suprindo todas as nossas necessidades. Observe como Deus é justo, proporcional àquilo que Deus nos concedeu. Deuteronômio 16:17 diz: cada um de vocês trará uma dádiva conforme as bênçãos recebidas do Senhor, do seu Deus. Foi Deus que estabeleceu, por exemplo, o dízimo. Dízimo significa a 10ª parte do que ganhamos. E Deus espera que essa 10ª parte de tudo que ganhamos possamos devolver a Ele. E estamos aqui falando de dízimo bem antes da lei ser estabelecida. Abraão deu dízimo ao sacerdote de Deus. Gênesis 14:21. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Depois veio a lei, onde Deus manda e ordena dar o dízimo. Levíticos 27:30 nos ensina: todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja das frutas das árvores, pertencem ao Senhor, são consagrados ao Senhor. Jesus Cristo traz uma revelação ainda mais profunda. Passa a nos ensinar que o cristão está acima da lei. Dar o dízimo é obedecer à lei e ao mandamento frio. Jesus nos ensina que devemos dar mais do que os escribas e fariseus, que fazem isso apenas porque manda a lei. Cristo é o dono da minha vida. E significa que Ele é o dono de tudo, inclusive da minha vida. Deus nos ensina que a oferta deve ser algo natural da nossa parte, da minha e da sua parte. 1 Crônicas 29, de 1 a 9, Davi está desejoso em construir o templo, porém o seu filho Salomão é que tem o sinal verde da parte de Deus para construir. Mas mesmo assim, o povo deseja ofertar e participar dessa construção.
1 Crônicas 29:6. Então os chefes das famílias, os líderes das tribos de Israel, os comandantes de 1.000 e de 100 e os oficiais encarregados do trabalho do rei ofertaram espontaneamente. Você percebe aí o desejo das pessoas ofertarem? Segundo Coríntios 8 e 9, esses dois capítulos, a igreja levantou ofertas para os pobres e outros tipos de ofertas. Segundo Coríntios, capítulo 8, verso 3 diz assim: pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam por iniciativa própria. Era visível, meus amados, o desejo de ofertar e fazia isso em alguns momentos além das condições que as pessoas podiam. Tamanho era o desejo, a vontade de ofertar. Sim, eles iam além das posses que lhe era permitida. Isso revela que em muitos momentos nós invertemos os valores desse mundo. Se tudo é de Deus, se tudo pertence a Ele, que chegamos a esse mundo nu e voltaremos da mesma forma, qual deve ser o valor mais importante para um cristão? Eis a resposta. Mateus 6,33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. O reino de Deus, amados, deve ser a nossa prioridade, o nosso maior valor na vida. Em primeiro lugar, não são os bens materiais. É justamente o contrário. É o oposto. Em primeiro lugar, o reino de Deus. E depois, repito, depois, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus primeiro, depois as outras coisas. Deus promete suprir todas as nossas necessidades. Isto é fé. E fé no Deus provedor. O que aprendemos até aqui? Eu oferto de acordo com as minhas necessidades ou possibilidades. Eu quero participar independente das minhas possibilidades e limitações. E eu devo buscar primeiro o reino de Deus. Atos 20:35 diz: em tudo que fiz, mostrei-lhes que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. Atos 20:35. Deus jamais deixará faltar em nossas vidas ou em nossas casas o que precisamos, porque Ele é dono de tudo. Eu aprendo que crê que Deus é o provedor e que se importa com todas as pessoas. Isso me ensina que é muito melhor dar, queridos, do que receber. Deus jamais deixará faltar na minha vida ou na minha casa o que nós precisamos, porque tudo é de Deus e Deus é dono de tudo. Cuidado! Cuidado para não amarmos mais ao dinheiro do que a Deus. Eclesiastes 5:10 me ensina: quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Isso também nos faz sentido. Eclesiastes 5:10. E 1 Timóteo 6:10. Pois o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçar o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Queridos, as riquezas podem nos afastar de Deus. Não podemos confiar nas riquezas, pois as riquezas sufocam a palavra de Deus. Vou repetir, as riquezas sufocam a palavra de Deus. Pelo contrário, eu preciso aprender e a fazer bom uso das riquezas e recursos que Deus coloca em minhas mãos. Olha só, 2 Coríntios 9:6. Lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá com fartura.
Aqui, queridos, Paulo está ensinando um princípio bíblico básico para a vida cristã. Quanto maior for a plantação, maior será a colheita, não é verdade? Mas isso também se refere à parte financeira, ao investimento que podemos e devemos fazer no reino de Deus. Como está o seu investimento no reino de Deus? O que aprendemos até aqui? É melhor dar do que receber. Cuidado com o dinheiro que pode nos afastar de Deus e da sua palavra. Quem semeia pouco vai colher pouco. Quem semeia com fartura vai colher em abundância. Deus sempre está preocupado também com a motivação da nossa oferta. Motivação versus quantidade. Para o Senhor é mais importante entender, saber a motivação, o porquê eu estou ofertando, do que o quanto estou ofertando. A motivação está totalmente ligada à minha fé. O quanto creio que Deus é provedor de todas as coisas e em todo o tempo. Hoje é mais fácil falarmos que amamos do que demonstrarmos o quanto amamos, não é verdade? Sempre eu devo dar o melhor para Deus e para o seu reino, como fez a viúva. Em Marcos 12, verso 41 e 44, eu preciso aprender o significado de consagração. Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então uma viúva, pobre, chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre de pouco valor. Chamando assim os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Marcos 12, 41, 44. Quem crê que Deus supre, entrega tudo e faz o seu melhor. Deus também se alegra quando ofertamos. Não que esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo. E o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido. Agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. Elas são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Ofertar é espiritual e Deus se alegra quando os seus filhos ofertam com liberalidade e com a convicção correta. Desafio da aula de hoje. Primeiro desafio, eu gostaria que você fizesse um levantamento na sua igreja. Qual foi o valor financeiro investido em missões nos últimos 12 meses? Faça esse levantamento. Segundo desafio, faça um levantamento de quantos membros tem a sua igreja. Não precisa ser exato, preciso. Apenas um número aproximado. Por exemplo, 100 membros. Terceiro desafio, divida o valor da oferta para missões do ano na sua igreja pelo número de membros da sua igreja. Por exemplo, se a sua igreja levantou R$1.000 e tem 100 membros, você vai dividir os R$1.000 por 100 membros. Você vai descobrir o valor que cada membro ofertou por mês para missões. No setor Quero Mais, quero indicar 2 livros para vocês. O primeiro, Loren Cunningham, Fé e Finanças. Loren Cunningham é o fundador do Jovens com uma Missão. E ele traz um livro cheio e rico de testemunhos, como que Deus provê, como Deus levanta os recursos, como Deus vai suprindo as nossas necessidades. Então, um livro que vai te encorajar a crer, a lançar fé, a poder acreditar que Deus que tem tudo, Ele vai suprir tudo na nossa vida. O segundo livro, Missionários e Recursos, Parcerias no Reino de Deus,
de Mônica de Mesquita. Vai te ajudar a poder levantar uma equipe, a lançar desafios para a sua igreja e a poder contar vitórias. Ele não apenas vai dizer das suas experiências, mas estratégias que podem ser colocadas em práticas para avançar. Parabéns, você chega ao final da sua primeira aula, Finanças e Missões, bases bíblicas sobre finanças e missões. Parabéns, tem dúvida? Quer perguntar para a gente? Tem aí o nosso e-mail, o nosso contato, e vou ficar feliz de te ver caminhando um pouco mais e vencendo, porque finanças e missões, tudo é de Deus. Até a próxima.